Bom, alunos do oitavo ano, bom dia, né? Eu optei por gravar essa aula, conforme eu conversei com vocês na semana passada, pela limitação aí que a gente está de conseguir que todos tenham acesso à internet para que a gente faça uma aula virtualmente, né? Fazendo uma chamada de vídeo por algum aplicativo e todos acessando ao mesmo tempo. Pois bem, a gente não conseguiu isso ainda, mas vamos lembrar que a gente só começou aí, só tivemos praticamente dois encontros. Já estamos indo para o terceiro encontro, a gente está nessa fase de adaptação. E como eu acredito que a gente ainda vai ficar estudando virtualmente aí por um bom tempo esse ano, né? A gente vai conseguir, se Deus quiser, aí, se ajustar para poder fazer com que a gente desenvolva melhor as nossas aulas. Por isso, pela necessidade de termos que desenvolver melhor as nossas aulas, eu optei por gravar esse vídeo. E eu vou começar só assim, falando um pouquinho do que vocês leram e responderam algumas questões nos nossos primeiros encontros. Nós fomos lá para quadro natural e regionalização do continente americano, né? E aí a gente falou rapidamente aí dessa divisão da América em Américas do Norte, Central e do Sul, o relevo do continente americano, que o continente americano por ser muito extenso no sentido norte-sul, que a gente chama de extensão latitudinal, né? Você acaba tendo as mais variadas formações climáticas, os mais variados tipos de relevo, que vai desde a planície, passando pelas cordilheiras, indo para os planaltos, as depressões. Então a gente encontra todos os grandes domínios de relevo no continente americano, que é o que nós chamamos de América física, né? Física no sentido de ser o formato do relevo, né? A hidrografia também. O continente americano é um continente que tem um potencial enorme de recursos hídricos, principalmente aqui na América do Sul, por conta da floresta amazônica, mas também a América Central possui as suas florestas equatoriais e tem bastante recurso hídrico. Os Estados Unidos também tem bastante recurso hídrico. O Canadá, por conta de ser uma área mais gelada, tem bastante recurso hídrico na região dos Grandes Lagos, mas também ao norte, porém muita água em forma de gelo. Mas não temos assim no continente americano problema de falta de água doce, além dos lençóis freáticos e dos aquíferos. O maior aquífero do planeta é o aquífero Guarani, que se situa no Brasil. Ainda tem um aquífero por baixo da bacia do rio Amazonas, então não nos falta recurso hídrico. Novamente, com relação à questão climática, né, como a gente é muito grande no sentido norte-sul, ou seja, a gente está muito próximo ao Polo Norte lá no Canadá e muito próximo ao Polo Sul aqui embaixo na Argentina, a gente passa por todos os climas, porque a gente passa pelo Trópico de Câncer, aí entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico lá no hemisfério norte, nós temos o clima polar, aí abaixo, né, do Trópico de Câncer e a linha do Equador a gente já vai ter o clima temperado, e assim a gente vai descendo para clima equatorial, clima tropical novamente, clima temperado do sul. Por conta de termos essa extensão, a gente acaba tendo os mais variados tipos de clima, e dentro desses climas a gente ainda tem as suas variações. Por fim, eu pedi que vocês dessem uma lida num texto que vocês têm no livro na página 93, na semana passada, que falou da questão da privatização dos recursos hídricos da Bolívia. E pior, né, a população de Cochabamba não poderia nem, na ocasião, não podia nem coletar água da chuva. Isso foi resolvido, né, através de uma pressão popular. Felizmente isso acabou deixando de existir, graças a Deus, e hoje quem controla a água é a população boliviana juntamente com o seu governo. Para a aula de hoje, na página 94, que eu vou pedir para vocês me acompanharem, eu não vou fazer leitura extensiva, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e muito enjoado também de ser assistido, né? A vegetação do continente americano. Nós vamos lembrar sempre o seguinte, tá, galerinha? Clima e vegetação andam juntos. Pensem sempre nisso. Se o clima é mais quente, a vegetação predominante, ou a vegetação que vai se adequar àquela região, é uma vegetação típica para clima quente. Eu dou sempre esse exemplo. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, ela se adequa e se adapta melhor ao clima quente. Por isso que no litoral nordestino foi um clima bastante propício para que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil no século XVI, desenvolvessem o cultivo da cana-de-açúcar.
Por outro lado, você tem determinadas culturas que se adaptam melhor ao frio, como o morango, por exemplo. Aqui na nossa região, em Nova Friburgo, nós temos grandes plantadores de morango. As flores também se adequam melhor ao frio. Você hoje tem uma grande vantagem, porque a agricultura ela passou por um processo de modernização tão intenso que você consegue adequar as plantas, modificando na semente, que eles chamam de modificação genética, e fazendo com que a planta se adeque ou se adapte melhor a outros climas. Porém, o fato é que o desenvolvimento é muito melhor de acordo com o clima, se o clima é mais adequado àquela determinado tipo de espécie, né? Então vamos lá ao que nós encontramos de tipos de vegetação no continente americano. Se vocês observarem, por exemplo, onde está em verde escuro, na América do Sul, onde fica o Brasil, eu vou virar aqui para vocês, ó, essa parte aqui em verde escuro no livro de vocês, vocês vão observar o seguinte: o nome que se dá aí na legenda é floresta pluvial tropical. E também você vai encontrar aí floresta pluvial subtropical e temperada nas áreas mais embaixo. Mas o verde escuro, floresta pluvial tropical. Ou seja, esse tipo de vegetação, você não vai encontrar ele lá em cima, próximo ao Polo Norte, nem você vai encontrar ele lá embaixo, próximo ao Polo Sul. Ele fica na faixa entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Por outro lado, o lilás, por exemplo, que é a tundra ártica. Tundra é como se fosse, já viu aquele lodo que costuma dar no chão, na parede? É uma vegetação bem pequenininha, bem rasteirinha. Por quê? Porque como a incidência de raios solares é muito baixa, muito pequena e faz muito frio, a vegetação não se desenvolve. Vamos lembrar das aulas de ciências, né? Uma planta, para se desenvolver bem, precisa de água e de sol para realizar o seu processo de fotossíntese. Por isso que próximo à linha do Equador e entre os trópicos de Câncer e Capricórnio é onde a gente tem as maiores florestas do mundo, tanto as florestas equatoriais quanto as florestas tropicais. E aí a gente percebe, olha, uma diversidade enorme de tipos de vegetação na América. Vou falar rapidinho, ó. Deserto gelado polar e montanhoso, tundra ártica, floresta de coníferas do norte, floresta montanhosa, principalmente de coníferas. Coníferas, lembra do pinheiro? Se vocês olharem filmes e desenhos dos Estados Unidos, todos eles retratam floresta com uma única espécie, aquele pinheiro enorme que tem o formato de um cone, por isso, floresta de coníferas. Chamou o Fred do Fluminense também de cone, né? Acho que a bola bate nele e entra, mas ele não consegue fazer gol, para vocês sacanearem Diego. Bom, floresta mediterrânea e arbustos, floresta pluvial subtropical, floresta pluvial tropical, vegetações tropicais complexas, savana tropical e cerrado, vegetação arbustiva, vegetação de transição da savana, estepe desértica e deserto, ou seja, uma variedade gigantesca de vegetações que a gente tem no continente americano, porque a gente tem uma variação enorme de tipos de clima. Agora vamos na página 95, na regionalização por critério geográfico. Pois bem, por critério geográfico, a América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Norte formada pelo Canadá, Estados Unidos e México. Tá? A América Central por uma diversidade maior de países, vou citar só alguns aqui, a gente tem Bahamas, Cuba, República Dominicana, Honduras, Jamaica, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Belize, enfim, são mais países. A América Central a gente vai ver de forma mais detalhada mais adiante até o final do ano. E por último, a América do Sul, que é onde nós estamos, com Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Os países que formam aí, se eu não me engano, eu não falei Uruguai e Paraguai, tá? América do Sul. Então, segundo o critério de regionalização geográfico, nós dividimos o continente americano em Américas do Norte, Central e do Sul. Se vocês observarem no mapinha aí, ó, tá lá assim, Groenlândia e entre parênteses, DIN. A Groenlândia, que é uma área bem grande, tá? Que fica bastante gelada, debaixo de neve o ano inteiro praticamente, pertence à Dinamarca. Apesar de estar com a mesma cor do continente americano, ela é administrada pela Dinamarca. E por isso que ela está aparecendo aí, porque ela é coladinha também com o Canadá. Virando a página para 96, a regionalização por critérios histórico, cultural e socioeconômico. Por conta de a América, que nós chamamos de
América Latina ter sido colonizada basicamente por portugueses e espanhóis, nós classificamos para poder facilitar, e também não é só por ter sido colonizada por portugueses e espanhóis, eu já falo para vocês, mas a predominância na América Latina, ou seja, na América Central, na América do Sul e no México, de povos que falam a língua espanhola ou a língua portuguesa é muito maior. Por isso, nós chamamos de América Latina, porque o português e o espanhol têm na origem a sua língua, o latim, que era a língua falada pelos, pelos portugueses e principalmente pelos jesuítas que vieram tanto para a América Portuguesa quanto para a América Latina para catequizar os índios, que vocês já devem ter estudado isso em história. Então, como isso era feito em latim, então esses povos, eles, o português e o espanhol, também têm na origem da sua língua a língua latina, por isso que nós chamamos de América Latina. Há ainda um outro detalhe importantíssimo, porque a América anglo-saxônica, que a gente vai ver mais adiante, ela foi colonizada por britânicos, ingleses e franceses, mas foi uma colonização de povoamento, eles foram lá para morar, para habitar e poder desenvolver aquela região. Já na América Latina, não. Portugueses e espanhóis chegaram para explorar, retirar o ouro, retirar as riquezas, pau-brasil, especiarias. Então há uma grande diferença no processo de colonização dessas duas Américas. Na América Latina, colônia de exploração, América anglo-saxônica, colonização de povoamento. Repare o seguinte, o México, apesar de estar na América do Norte, no critério de regionalização geográfico, na hora de nós classificarmos enquanto o critério histórico, cultural e socioeconômico, o México vem para a América Latina. Por quê? Porque foi colonizado por portugueses, melhor, colonizado por espanhóis, espanhol é latino, por isso ele não fica na América do Norte no critério socioeconômico, cultural e histórico. E a gente percebe também que o México, se a gente fala que os países que foram explorados por portugueses e espanhóis não conseguiram se desenvolver tanto, os países, por sua vez, que foram colonizados para serem povoados, já se desenvolveram mais. Porque o objetivo ali foi de enriquecer a região, e não de retirar as riquezas e mandar para o que nós chamamos de metrópole, para os países sede. Em seguida, a gente vai lá na página 98, para a formação do continente americano. Vocês observem no mapa aí, que nós temos basicamente 3 grandes formações de povos que habitavam as Américas antes da chegada dos europeus, né? Que era o Império Azteca, o Império Inca e o Império Maia. Esses 3 grandes povos, eles eram numerosos e tinham uma organização social bastante razoável, né? Tanto que até hoje a cidade religiosa, né, do Peru, lá no Peru, a cidade de Machu Picchu, ela é visitada, ela fica no alto das montanhas e acredita-se que uma longa região era habitada por esses povos indígenas que pertenciam ao Império Inca, que está em verdinho aí no mapa na América do Sul. E aí, nesse mapa, traz também outros povos indígenas que habitavam o continente americano. Aqui no Brasil, Tupi-Guaranis, os Tupis, aí mais ao sul da América, os Patagones, os Fueguinos, já lá ao norte, na América do Norte, os Atapascos, os Algonquinos, os Iroqueses, enfim, uma infinidade, uma quantidade bastante razoável de povos indígenas que habitava a América e que nós chamamos de América pré-colombiana, ou seja, América antes da chegada de Cristóvão Colombo no finalzinho do século XV, 1494. A partir daí a gente tem uma intensa disputa entre portugueses e espanhóis, né? Era o período das grandes navegações, da descoberta por novas terras, e vocês já devem ter ouvido, aliás, nas minhas aulas de geografia no ano passado, certamente vocês não se lembram, mas só para recordar, né, nós tivemos o Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu a América em América Portuguesa e América Espanhola, América Latina, do México para baixo, porque do México para cima, mais à frente, a gente teve a colonização anglo-saxônica, então do México para baixo a gente teve essa divisão entre portugueses e espanhóis, então uma dominação, né, um controle por parte dos europeus e um controle principalmente por parte de Portugal e Espanha, porque eram os países que controlavam as grandes navegações. Quando os britânicos, quando os ingleses entraram nesse processo de desenvolver as navegações e também desenvolveram bastante seu exército, a sua esquadra, eles conseguiram controlar a América do Norte, Estados Unidos e Canadá,
e com isso eles conseguiram povoar aquela região sem precisar de entrar em conflito aqui com portugueses e espanhóis. Entraram em conflito com os indígenas que habitavam lá e que foram, infelizmente, na sua maioria, dizimados, tá? Então a gente tem basicamente formando a população do continente americano povos indígenas. Aqui na América do Sul a gente tem uma influência ainda muito grande em países mais pobres, né, como Peru e Bolívia, de características indígenas. Você olha para a população e percebe traços indígenas, morenos, de olho um pouquinho repuxado, de cabelos pretos, né? Povos de origem europeia, basicamente portugueses, espanhóis, ingleses e franceses, tá? Mas aí outros povos também colonizaram a América Central, como holandeses, ok? E povos de origem africana, que vieram escravizados do continente africano, não só para a América do Sul, mas para a América Central, para a América do Norte. Os escravos africanos foram trazidos durante alguns séculos. Então, por isso, a gente tem uma diversidade cultural enorme no continente americano. Mas, basicamente, se a gente fosse perguntar numa questão de prova quais são os povos que formam a base étnica do povo americano, seriam os povos indígenas, os povos europeus e, por fim, os povos de origem africana. A mistura desses três povos influencia bastante as formas culturais de manifestações culturais aí no continente americano. Nós temos desde festivais, até mesmo a forma de se vestir, né? Você vai ao Peru, você percebe as pessoas se vestindo com uma roupa que a gente chama de poncho, né? Tipo uma manta em volta do corpo, um chapéuzinho tipo do Chaves, quando você vai para a região da Cordilheira dos Andes, também na dança, também nos hábitos alimentares. Essas influências culturais ficaram marcadas principalmente na nossa sociedade, né? Na sociedade americana. Aqui no Brasil a gente adquiriu vários hábitos dos indígenas, como tomar banho todos os dias, né? Eu sei que todos vocês de 8º ano tomam banho todos os dias, né? Não tomam banho somente aos sábados. Esse é um hábito que a gente adquiriu dos indígenas, da nossa língua, a gente tem muitas palavras de origem indígena, e isso é a nossa América. O que vai ficar para vocês, não sei se vai dar tempo para terminar, mas eu estou atingindo minha meta aí, que eu quero fazer um vídeo com menos de 20 minutos. São as atividades que estão na página 103. Aos alunos que não puderem participar ou não puderem assistir o vídeo na hora da aula, eu vou dar as orientações durante a aula. O engraçado do YouTube é que vocês podem acelerar a velocidade do vídeo. Então, se vocês... Eu já estou falando rápido. Se vocês me acelerarem, vai ficar até engraçado, né? A minha voz. Mas é a forma que eu estou encontrando nesse momento para a gente desenrolar os nossos estudos. Então, para encerrar aí, mais uma vez, página 103, atividades do livro. Grande abraço, fiquem com Deus.